Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Rafaela Granville, sou nutricionista. E o tema de hoje é sobre a importância da introdução alimentar na infância. E a minha convidada é a nutricionista Raquel Vilaça, tá certo? A Tá pronúncia certo, Raquel. Pode chamar de Rachel também, não tem Rachel. problema. Do Friends, né? Ai, que chique! E a Raquel, ela é dessa área, né, Raquel? Você é especialista nessa área. Então, se apresenta para gente antes da gente começar a entrevista, começar as perguntas, para o pessoal conhecer um pouquinho sobre você. Rafaela, primeiramente, quero agradecer o convite para falar desse tema tão importante que é a introdução alimentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel Vilaça. Além de ser nutricionista, sou mãe da Gabriela, que tem 5 anos, então eu vivi tudo aquilo que todas as mães passam, que é o processo da alimentação na gestação, introdução alimentar, igualzinho, né? Todas as dificuldades, todos os desafios. Atuo na área de nutrição, vai fazer 13 anos esse ano, porque eu também sou técnica em nutrição, já atuei em grandes hospitais, mas com o nascimento da minha filha, o meu propósito mudou, veio a pandemia, que para mim foi uma grande oportunidade para já ressignificar esse meu novo propósito, que é ajudar mães através da alimentação, justamente nessas fases da gestação e introdução alimentar. Tem o meu perfil no Instagram, que é o @NutriRaquelVilaca. Quem quiser acompanhar por lá, vai ser um prazer. E também atendo online em vários países, então eu ajudo mães do mundo todo. E é muito legal porque percebe as diferenças culturais, mas, assim, no geral, as dificuldades, as dúvidas são as mesmas em qualquer lugar do mundo. Sim, verdade, verdade. Bom, Raquel, então podemos começar com as perguntas? Podemos sim. Então vamos lá. Primeira pergunta. A idade mínima para iniciar a introdução alimentar do bebê é a partir de qual idade ou mês, né, na verdade? E por que não oferecer alimentos antes disso? Tá? Rafaela, essa pergunta, ela é fundamental, porque a gente precisa lembrar duas coisas. Hum. Primeira delas, precisa ter os 6 meses completos. Mas para os bebês que nascem antes das 37 semanas, a gente ainda precisa aguardar a idade corrigida. O que que é isso? Eu vou dar um exemplo. Se a mãe tem um bebê prematuro ali com 35 semanas, faltaram 5 semanas para completar a gestação dela. Uhum. Então, esse bebê, de idade cronológica, ele vai completar os 6 meses, mas como ele é prematuro, a gente precisa aguardar mais 5 semanas que faltaram para o desenvolvimento dele na barriga, antes de iniciar a introdução alimentar. Uhum. Não basta ter só essa idade dos 6 meses ou só a idade corrigida. A gente ainda precisa aguardar os sinais de prontidão. O que são esses sinais de prontidão? São sinais que indicam que o organismo, que o corpo do bebê está maduro para receber comida sólida. Esses sinais de prontidão são sentar sem apoio, redução do reflexo de empurrar a língua. Ele é muito nítido na amamentação, o bebê ele fica com a língua mais tempo para fora da boca, e quando vai chegando próximo dos 6 meses ou da idade corrigida, a língua ela começa a ficar um pouquinho mais para dentro. Então, a gente pode observar isso. Precisa também ter interesse nos alimentos, precisa ter apreensão palmar, que é esse movimento aqui. Esportes BLW, eles são adaptados para esse movimento, e também ter o controle da cabeça, que é o controle da cervical. O que acontece em geral em bebês que são gemelares ou que ficam uma postura ruim dentro da barriga da mãe? Às vezes eles têm aquela cabecinha para o lado, e aí precisa reabilitar com fisioterapeuta antes de iniciar a introdução alimentar. É muito comum isso no Brasil e no mundo todo. Às vezes o pediatra fala assim: ah, mas já está sentando, pode começar. Mas às vezes o bebê ele não apresenta os outros sinais de prontidão. Por isso, precisa ter 6 meses ou idade corrigida, mas todos os sinais de prontidão para começar a introdução alimentar. Por que não pode começar antes? Como eles são sinais que indicam a maturidade do corpo do bebê para receber a comida sólida, se a gente começa antes disso, o rim e o intestino não vão estar prontos para fazer sua função. Raquel, como assim o rim? O que tem a ver com a alimentação? O rim ele vai eliminar substâncias que não fazem bem para o corpo através do xixi.
e ele não vai estar maduro. O intestino faz o papel da absorção e também vai eliminar substâncias na forma de cocô. Então, a gente precisa aguardar e fazer essa oferta. Antes disso, ainda oferece riscos, como maior risco de engasgo, que acho que é medo de 100% dos pais de primeira viagem, né? Maior risco de alergia, maior risco de ter uma diarreia e aí ter uma desnutrição decorrente disso, além do trauma, porque se esse bebê ele não tem maturidade no corpo, ele também não tem maturidade psicológica para estar recebendo ali os alimentos antes dessa idade. Antigamente era comum começar ali com 2, 3, 4 meses. Muitas mães acabam desesperadas para iniciar essa introdução alimentar porque vão voltar ao trabalho, mas por isso que a gente precisa se preparar desde a gestação, porque o leite, seja materno ou fórmula, ele vai ser o principal alimento até 1 ano. Então a gente não precisa ter pressa, porque essa comida ela não vai substituir esse leite. Então a gente precisa sim ter um planejamento, uma programação. Para as mães que amamentam, para estocar o leite materno, aprender a ordenha, para não apressar e aí ter alguma consequência de iniciar essa introdução alimentar antes. Uhum. E foi bom você falar isso da questão dessa maturidade, do amadurecimento do órgão, né? Vamos dizer assim, porque Uhum, tem um vídeo que eu gravei já faz um tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, onde eu comento sobre isso. A minha mãe, ela me amamentou até quase os 5 meses, uhum, né? Mas uhum, naquela época, isso há 37 anos atrás praticamente, ela já alternava com o leite de fórmula. E não uhum, era a mesma coisa do leite de fórmula de hoje. E sim, aí ela comenta também que ela começou a introdução alimentar ali nesses 5 meses para frente. E eu acho, assim, né, dentro de tudo que eu já li sobre o que eu falo sobre intestino, que tem muitas coisas que a gente tem hoje na vida adulta ou até ali na infância, adolescência que a gente vai desenvolvendo, tendo, que isso é reflexo lá do começo, nessa fase da vida, quando a gente foi amamentado, dessa questão da introdução alimentar. Por quê? Porque quando eu vejo, eu comparo o que aconteceu comigo, com a minha irmã, que foi a mesma coisa, e a minha irmã também, ela tem um monte de probleminhas alérgicos e tal, e uhum, eu comparo até o meu marido. O meu marido, a minha sogra ofertou leite materno para ele já até beirando os 2 anos de idade. Eu uhum, estou com meu marido há quase 20 anos. Eu lembro que ele foi uma vez para o hospital, assim, que precisou tomar soro, vai. Porque ele teve dengue, ele estava passando mal. Mas todas as outras vezes, assim, eu comi a mesma coisa que ele chegar em casa, ai, nossa, me deu dor de barriga, tem uma diarreia, foi, cagou, acabou, ficou pleno. No máximo assim, ficou meio fraquinho. Eu não. Eu ficar acabada, eu comer a mesma coisa, eu ter diarreia e eu passar muito mal, e eu ficar dias muito mal, assim. Então, e aí quando eu comecei a perguntar, né, o histórico do meu marido para minha sogra, ela começou a falar, não, porque eu dei leite materno para ele até beirando os 2 anos. E isso tem um impacto na saúde dessa criança sim, muito grande, que vai refletir na vida dela adulta, né? E isso. muitas vezes as pessoas não sabem disso. E aqui nas outras perguntas também eu vou mais para frente, acho que não sei se é a próxima pergunta, dessa questão de introduzir outras coisas, né? Que nem, vamos ver aqui, que uma das perguntas era a seguinte: se pode oferecer chá e água antes desses 6 meses, né? Uhum, Para alívio da cólica, porque eu pelo menos escutava muito isso quando nasceu minha irmã. Eu já era mais mocinha e eu lembrava assim, quando a minha irmã tinha cólica, que falavam assim para minha mãe: dá chá para Maria Luísa, porque isso aí vai aliviar a cólica dela. E ela ainda não estava nessa fase já do começo da introdução alimentar. Ou já queria dar água também. Eu lembro de algumas coisas assim. Então, isso também talvez seja a dúvida de muitas mães, né, ou futuras mamães. uhum. Pode oferecer isso ou não? Água e chá não precisa, tá? Por quê, Uhum, Rafael? A gente tem que fazer a amamentação exclusiva no caso de quem amamenta até os 6 meses. Inclusive, eu não citei, mas é importante reforçar: bebês que também tomam fórmula também devem iniciar aos 6 meses de sinal de prontidão e não tem necessidade de água adicional, salvo casos
que o profissional de saúde avalie que essa fórmula tem mais sódio, que é comum em caso de Ah, tá. refluxo, né? Pode acontecer. Ou então, no caso desse bebê ser constipado, mas isso é avaliado individualmente. Por que a gente não começa com água antes dos 6 meses? Porque a gente esquece que a água também é um alimento. Por isso que ela vai iniciar com a introdução alimentar. O caso do chá, eu sei que aqui no Brasil, em particular, tem um aspecto cultural, principalmente por conta da questão da cólica, mas a gente precisa lembrar o seguinte, que a cólica é um quadro que ela vai se resolver sozinho ali por volta dos 6 meses, coincide ali com a introdução alimentar. E precisa ser avaliado por um gastropediatra para ver também se não é uma disquesia, que é um quadro bem comum, que normalmente se resolve quando o bebê faz cocô. Se esse bebê tem uma alergia da proteína do leite de vaca, tem uma constipação crônica, é fundamental que tenha o gastropediatra avaliando. Muitas vezes, se esse bebê está em uso de fórmula, precisa da nutricionista para ver qual que é o melhor tipo de fórmula. Uhum. Sempre é melhor que o bebê seja amamentado por vários motivos que a gente já conhece, mas focando nessa questão da cólica, a gente tem no leite materno a presença de pró e pré-bióticos. Então, é super importante para a saúde intestinal. Então, se você amamenta e o seu bebê tem cólica, fica tranquila. Eu sei que é desesperador para a mãe, porque ver lá o bebê sofrendo, ver o bebê chorando, mas é uma coisa que tende a passar com a maturidade do intestino mesmo. Então, precisa esperar esse intestino amadurecer. Outro aspecto também que a gente precisa pensar do chá é que, por mais que ele seja natural, ele tem alguns pontos. Ele tem substâncias ali que são usadas para medicamentos. E, às vezes, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A gente percebe que, às vezes, uma pessoa toma chá de camomila e não sente nada. Outras ficam com muito sono. Então, a Uhum. gente está pensando numa criança, a gente não tem estudos ainda é, grandes na área de materno e infantil, por isso a gente não recomenda chá para essa faixa etária, porque às vezes a gente vai oferecer ali chás que vão oferecer riscos para a saúde desse bebê. A gente tem duas recomendações no Brasil que divergem. Uma é a do Ministério da Saúde, que libera alguns chás a partir dos 6 meses, ou seja, seria junto com a introdução alimentar. Uhum. Seriam só chás de camomila, erva doce e cidreira. Não pode chá mate, chá branco, hibisco. Então, esses chás, eles não estariam dentro dessa lista. E tem a da Sociedade Brasileira de Pediatria, que reforça muito o ponto de que o chá pode impedir a absorção de nutrientes importantes para o desenvolvimento do bebê, principalmente cálcio e ferro, e também pode atrapalhar a aceitação da água, que é um líquido sem sabor e sem cor. Na minha prática, eu ainda coloco mais um risco, porque normalmente um dos cuidadores que a gente mais tem aqui no Brasil são as avós, e às vezes elas vão ficar com dó ali de dar o chá amargo para o bebê, e aí a gente corre um outro risco que é de adoçar com açúcar. E o açúcar não é recomendado até 2 anos. Então a gente precisa pensar se realmente isso vale ou se a gente existem outras formas de a gente tratar essa cólica primeiro do que adotar essa questão do chá, que realmente não é necessária nem para outras crianças maiores. Eu só recomendo realmente se for um hábito da família. Se não for, eu não recomendo chá para crianças. Então, é bem importante a gente ter esse raciocínio, que a água ela só vai entrar com a introdução alimentar, e o chá vai depender muito, tem que ser uma avaliação individualizada por um profissional que tem especialização em fitoterapia para recomendar. Sim, e que as pessoas têm que entender, e que nessa questão você falou de colocar, adicionar o açúcar no chá, pensando na questão do paladar, a criança, ela ainda não sabe diferenciar o sabor das coisas. Ela só conhece ali, a princípio, o sabor do leite materno. Isso ela vai desenvolver depois que começar essa introdução alimentar, e é claro que nem você falou das recomendações, a questão do açúcar, porque a gente tende a gostar mais do que o doce, Sim. né? Então, tem uma diferença entre você oferecer ali, a partir dos 6 meses, alguma coisa doce para essa criança e você, por exemplo, oferecer um alimento que tem um sabor mais pro amargo, pro azedo, né? Uhum. O que que você vai se adaptar melhor? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, a criança, ela não tá ainda, ai, meu Deus, o chá não tem gosto, ela não vai gostar. Gente, ela ainda vai formar esse paladar, ela não tem ainda noção. É a mesma coisa a gente que já conhece os sabores dos alimentos e você resolve parar. Eu acredito que seja mais ou menos assim, né? O nosso corpo ele vai se adaptando. Você pegar e falar assim, olha, eu tomo café, mas agora eu não quero mais tomar café com açúcar.
No começo é horrível você parar de colocar açúcar no seu café e começar a tomar café sem açúcar, mas o seu organismo acostuma. Então, esse Exatamente. inverso também acontece. Essa criança, quanto mais cedo ela começar a ter acesso a esse sabor doce, ela vai querer mais o doce. Acredito eu que seja assim a lógica, né? Exatamente. A formação do paladar, Rafaela, ela é sobre isso. A gente precisa priorizar o ácido e o amargo, que são sabores que evolutivamente a gente tende a não gostar, né? O sabor doce, ele garantiu a sobrevivência da nossa espécie, porque são alimentos que não são venenosos na natureza, então tem uma justificativa para isso. Mas hoje a gente já sabe quais alimentos não são venenosos, então a Uhum. gente precisa reforçar. Eu sempre gosto de falar que eu gosto das mães que são ousadas, que querem sair do óbvio na introdução alimentar e que se arriscam ali no jiló, no quiabo, na berinjela, no limão, no abacaxi, porque vai ter benefícios para essa criança, vai ser uma criança que possivelmente ela vai comer de tudo. E aí depois, quando cresce, fica aquela criança que chega no restaurante, come de tudo e impressiona todo mundo, toda a família. Então é muito legal de ver esse processo, porque a criança ela não sente falta daquilo que ela não conhece. Ela não tem vontade de açúcar, nem de comer uma bolachinha maisena, nem de tomar uma Coca-Cola, nada disso. Uhum. Isso é coisa cultural que a gente vê o bebê olhando e quer oferecer ali o que não deve. Mas a criança ela não sente falta daquilo que ela não conhece. É isso, ia ser até uma das perguntas que eu acho que eu ia fazer para você. Eu acho que tá aqui. Mas aí eu já posso antecipar. Que você acha que uma mãe seletiva, né, Uhum, ela acaba influenciando essa criança também ser seletiva? Porque já que eu não gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo, blá, blá, blá. Então, talvez muitas vezes ela não sabe preparar determinados alimentos por ser seletiva, né? uhum, Você acredita que isso acaba transferindo para os filhos? Eu tô te perguntando isso assim, até por uma questão de observação. Já vi uhum, mães, né, pessoas que eu conheço próximas, que são seletivas e que eu já fui comer na casa da pessoa, então você vê assim que até os filhos são seletivos para comer, uhum. né? Sim. Sim, Rafaela tem influência sim, tá? Por quê? A principal forma, uma das principais formas de aprendizado do bebê, da criança, é por observação. A gente tem, já cientificamente, a gente conhece como neurônio espelho. Então, a gente tende a imitar a espécie, para o bem e para o mal. Então, é assim que a gente aprende. Então, imagina lá uma mãe que ela não come, ou que, por essa seletividade, ela faz toda a comida do bebê certinha, mas ela não é modelo. Então, esse bebê, ele vai perceber em algum momento, conforme ele vai crescendo, que a comida dele é diferente. Então, ele se sente meio que Hum, sabotado. Por que que a minha família inteira come uma coisa ali que parece estar mais gostosa, mas o meu é diferente? Então, uhum, não é inclusivo, né? A gente não tem esse modelo, esse exemplo dessa mãe ou desse pai, ou de alguém da família, às vezes é um irmão mais velho também. E aí a gente começa a ver essa reprodução pela criança, ela começa a recusar os alimentos. Por isso que eu sempre falo que é um processo, Rafaela. A gente deixa muito para quando começa a introdução alimentar, mas esse processo de ressignificar a alimentação tem que começar antes da gestação até, porque senão fica muito difícil deixar para em cima da hora. Os 6 meses do bebê acho que é um evento muito complexo, porque costuma acontecer muita coisa. Começa a introdução alimentar, normalmente essa mãe está voltando ao trabalho, precisa se organizar para ver se vai para mandar para creche, para babá, se vai ser a avó que vai ficar, começa a nascer dente, começa a sentar, muitas vezes tem bebê que já está engatinhando com essa idade, então é multi-eventos. Se a gente deixa para em cima da hora, a gente começa errado. E não é culpa da mãe, tá? A gente não precisa culpar essa mãe, mas muitas vezes ela não teve essa informação, não teve esse apoio, não teve acesso, né, para o nutricionista, por isso que a gente precisa replicar que o nutricionista tem que estar em todas as fases da vida, é fundamental para que a gente promova uma alimentação saudável. E se essa criança ela come muito sozinha, né, faz o horário só para o bebê comer, a comida só certinha do bebê, ele não tem a questão da socialização também, que é muito importante, o vínculo com a família para prevenir obesidade e dificuldades alimentares. A gente já tem estudos comprovando que as crianças que comem em companhia dos pais, elas têm menor risco de desenvolver doenças na infância e na vida adulta. Então, é importantíssimo que, desde o começo da introdução alimentar, a comida do bebê seja igual à da família. As únicas duas coisas que a gente precisa adaptar é a consistência e que essa comida não vai ter sal.
Então, a gente já sabe que o bebê pode comer ali 5 grupos alimentares, almoço e jantar, e frutas. É comida de verdade. Se essa família tem uma alimentação ok, não vira uma dificuldade depois. Agora, se essa família tem uma restrição alimentar, opa, sinal de alerta. Pode ser que venha uma questão ali, alguma dificuldade, algum desafio lá na frente. E eu observo muito isso porque eu vou conversando com os pais ao longo dos atendimentos da introdução alimentar para acompanhar essa evolução. Bate ali na casa de 1 ano, a gente tem uma probabilidade maior desse bebê iniciar a recusa alimentar pela redução da velocidade de crescimento e pela mudança no comportamento alimentar. Então, eu sempre pergunto, como é que você quer que seja a alimentação do bebê? Ela vai ser um reflexo da sua alimentação. A sua alimentação tá boa, então a gente sempre vai precisar olhar para essa família, porque se essa família é seletiva ou consome muito fast food, muito ultraprocessado, a gente tem uma grande probabilidade dessa criança ir por esse caminho também. Ai, nem me fala, me dá até um negócio, porque eu não tenho filhos, né? Uhum, E eu me recordo assim, eu não sei se isso é uma característica talvez de todas as nutricionistas, né? Mas eu sou muito assim, às vezes eu fico observando e eu me recordo um tempo atrás que eu fui comer sushi com meu marido e o casal comendo sushi e o menininho, era um menininho comendo, né? Não vou falar o nome da rede de fast food, mas o sanduichinho com a batata frita, daí eu falei, ai meu Deus, meu coração. E eu me recordo até também dos meus irmãos, por parte de pai, uhum, e um dos meus irmãos era bem seletivo, muito seletivo, e perdura até hoje, né, na fase adulta dele, assim. E é bem interessante isso, assim. Era bem difícil até para a gente sair para comer, não era todo lugar que a gente podia ir, porque ele não queria comer. E o meu outro irmão já era uma criança um pouco mais fácil, que ele foi comendo de tudo. Talvez, penso eu, que a minha madrasta, né, por também não ter ninguém ali para estar orientando ela. Aí no uhum, segundo ela já falou assim, não, vou fazer diferente, que daí é o meu irmão mais novo, ele já era uma criança que aceitava, comia as coisas, qualquer coisa que você oferecia para ele. Mas esse meu outro irmão não, até hoje ele é seletivo, assim, né? uhum. Para comer. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você, porque eu acredito nisso mesmo, né? Dessa influência dos pais mesmo, porque a criança ela vai repetir comportamentos, né? Sim, com certeza. E essa coisa da alimentação, tem essa questão da socialização mesmo. Tudo que a gente faz, a gente está voltado para comida, né? Ah, se você trabalha fora e vai comemorar alguma coisa com os colegas de trabalho, você vai sair para comer. Vai comer. Passa aniversário, você vai comer. Ah, qualquer coisa é comer, você precisa se alimentar. Então, realmente, eu queria saber de você, que é especialista nessa área, né? Mas eu já tinha observado algumas vezes isso, e até nessa questão também na minha família, assim, que eu observava também. E até Sim. comentava, né? Logo que eu comecei a faculdade de nutrição, meus irmãos ainda eram são bem mais novos que eu, e eu comentava muito assim com meu pai e com a minha madrasta, olha, mas vocês mandam tal coisa na lancheira deles, gente, isso não tá certo, né? Isso daí Uhum, vai causar alguma coisa. Tanto que esse meu irmão na adolescência dele, ele apresentou pré-diabetes e ele é magro, mas mesmo assim. Então, isso já é o quê? Já era um reflexo de como estava sendo essa alimentação dele. Deu uma uhum, melhorada, mas ele ainda é seletivo, né? uhum. Então, isso é muito importante mesmo. Com É, certeza. a questão, por isso que a gente está falando disso hoje, né? Como É isso sim, influencia na vida da criança. E sim. uma outra coisa que eu ia te perguntar cadê? Se uma pessoa próxima, você que tem o seu bebezinho, né? Chega lá um parente, um amigo, a avó e fala assim: Nossa, minha filha, mas seu neném tá tão pequenininho, esmirrado. Você faz o quê, Raquel, nesse caso? Então, é muito curioso, Rafaela, porque nasce uma mãe, nasce a culpa e nascem os palpiteiros, né? Às vezes os Uhum. palpiteiros estavam só esperando a gente engravidar para começar a adaptar por Sim. gratuito, muitas vezes sem fundamento. Quero dizer também que as pessoas não fazem isso por maldade. Outra vez, a gente tem um aspecto cultural aqui no Brasil que as vós, né, e as tias mais velhas ajudavam muito as mães no passado. Então, era comum ter esses palpites e antigamente as mães escutavam muito.
Hoje a gente tem outros profissionais que fazem esse suporte de forma atualizada, então a gente sai de um conselho popular para a evidência científica, então isso é comum aqui no Brasil, não se sinta ofendida se isso acontecer, mas aí é importante ter informação e empoderamento, e os profissionais que vão te acompanhar precisam estar atualizados para que você não caia em algumas ciladas. Primeira coisa, peso e altura, a gente não coloca só isso para avaliar o crescimento e desenvolvimento da criança. Esse é um ponto, tá? É claro que a gente vai acompanhar o peso e a altura também, mas se esse bebê ele cresce um pouco menos, ele está de acordo com o biotipo dos pais, que às vezes são mais magrinhos, são mais altos, né? São mais longilíneos. Então, às vezes, esse bebê ele vai ter essa tendência de apresentar essa estrutura também. Então, esse é um ponto. Mas se ele cresce pouco, acompanha a própria curva, tá tudo bem. O que não pode acontecer? Esse bebê ter perdas de peso várias vezes seguidas sem explicação. Às vezes perde um pouquinho de peso porque ficou doente, mas depois se recupera, tá? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa que vale lembrar é que antigamente os bebês gordinhos, né, eram cheios de dobras, era a propaganda da época e era um modelo que estava ligado à saúde. Hoje a gente já sabe que não Uhum. é exatamente isso. Então, a gente precisa colocar na balança também se esse bebê está ativo, se está fazendo cocô, se está fazendo xixi, se está atingindo os marcos de desenvolvimento. Então, a gente precisa fazer uma avaliação macro, não dá para olhar o peso de forma isolada, como também tem bebês que tem outro lado, que estão ali um pouco acima do peso no percentil, mas estão em aleitamento materno, a alimentação está ok, esse bebê ele não tem obesidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes esse palpite pode influenciar nas nossas ações, porque a gente vai se sentir culpado, e aí ou vai dar muita comida para o bebê magrinho, ou vai colocar o bebê que está ali um pouquinho acima do peso em dieta, tá? E não é esse o objetivo. A gente precisa avaliar o desenvolvimento da criança, e é por isso que, mais uma vez, eu reforço que toda mãe tem que ter uma nutricionista materno-infantil da gestação à introdução alimentar, porque a gestante, ela já sai sabendo isso, né? Eu já falo no último acompanhamento, Uhum. para não cair nessa cilada, para a escolha do pediatra, né? Que também às vezes é um profissional que está ali desatualizado, não tem afinidade com a alimentação, e aí às vezes pode colocar o seu bebê ou numa fórmula, né? O bebê magrinho vai para Uhum. uma fórmula, e aí a gente perde o leite materno e é saúde para o bebê para a vida toda. Então a gente precisa tomar muita cautela com essa fala do bebê magrinho ou até do bebê gordinho também, tá? Então os dois precisam ter esse cuidado de não olhar o peso isoladamente. Entendi. É muito bom. Bom, deixa eu ver, vamos lá. Quando começar a oferecer a papinha para o bebê e como deve ser esta papinha, sua consistência? Legal, Rafaela. Olha só, hoje eu até não gosto muito de usar o termo papinha, porque na nossa mente já vem aquela papinha liquidificada, né? Já vem na cabeça, já vem isso, já. É Essa não é a verdade. consistência adequada. Então, a gente começa a oferecer a papinha, né, a comida do bebê, com 6 meses e sinais de prontidão, ou idade corrigida e sinais de prontidão. E Uhum. aí, eu também gosto de dizer que, assim, a gente não precisa ir lá no mês versário 6, às vezes o bebê já está com sinais de prontidão, mas esse mês versário 6 cai numa quarta-feira. A mãe precisa pensar: tô sozinha, tenho suporte, me programei com a alimentação, né? Tem alguém para me ajudar com a comida, já congelei, não congelei, nem fiz a compra. Então deixa para começar no dia que você estiver mais tranquilo. Não tem prejuízo em começar depois dos 6 meses, tá? Então isso também é importante de falar. Qual que é a consistência hoje? A gente pode conduzir de 3 formas principais. A gente pode amassar com garfo, tá? Bem amassadinho, não precisa peneirar, não precisa liquidificar. O feijão, inclusive, o arroz podem ser oferecidos dessa forma. O feijão não precisa ser só o caldinho, não precisa tirar a casca do feijão. Vai Uhum. ter que estar tudo muito bem cozido. E aí a gente vai amassar com garfo. A gente vai aumentando os pedacinhos com 8 e 9 meses, e depois com 12 meses, esses alimentos eles já estão mais próximos da consistência da família, exceto para carnes e verduras, porque são mais fibrosos. A carne sempre bem moída, desfiada, e as verduras bem cozidas, tira aquele talinho do meio daquelas verduras tipo repolho, escarola, que tem aquele talo mais duro, mas pode ser bem picadinho, bem amassadinho. Se a mãe tiver insegura, pode oferecer
misturado ali num arroz, né? Um arroz com brócolis, um arroz com couve, com espinafre. E também no omelete, pode bater ali com ovo, né? Um ovo de uma forma simples, e aí coloca a verdura ali no meio, se a mãe tiver com receio de oferecer a verdura sozinha, mas não é impedimento. Essa forma de oferecer a gente chama de introdução alimentar tradicional, com colher, né? Que a gente já conhece muito bem. Só que a gente tem outros dois formatos, que é o BLW, que são os cortes seguros, é Baby Led Weaning, né? A gente faz o corte seguro e nessa situação é o bebê que pega o alimento e leva até a boca. Então ele precisa estar adaptado para esse movimento de preensão palmar, que é o agarrar, né? Com 6 meses o bebê vai ter esse. A partir dos 8, 9 meses a gente tem a pinça, então o corte muda. O corte sempre precisa ser feito da forma correta. Os alimentos eles têm que estar cozidos, não a ponto do bebê esmagar o alimento e sair pela mãozinha, mas não pode estar duro demais, de uma forma que represente o risco de engasgo. E aí, nessa situação, o bebê vai pegar com a mãozinha e vai comer sozinho. Não é BLW. Quando a gente faz o corte, a gente leva o alimento até a boca do bebê, porque isso não desenvolve a autonomia e coordenação motora. O BLW ele tem essa vantagem, que é super legal, que é de desenvolver a coordenação mão-olho e motricidade fina, que é poupança para a fase de pré-alfabetização, quando a criança vai começar a escrever. Então, os bebês que vão nessa forma de BLW, ele tem esse ganho. E aí a gente tem uma terceira forma, Rafaela, que seria um misto. A gente oferece ali o amassadinho, mas também dá a oportunidade do bebê desenvolver essa autonomia através dos cortes seguros. Essa forma mista, que a gente chama, é muito comum quando os pais se sentem seguros em fazer o BLW, mas tem algum outro cuidador envolvido, como a avó, babá ou a escola, que não vai fazer essa abordagem BLW. E aí os pais fazem essa abordagem mista. Não tem certo e errado. O mais importante é que a família esteja segura, confortável naquela abordagem, porque se não está confortável, seguro, a gente tem alguns riscos aí envolvidos, como de engasgo, de oferecer a comida de forma desrespeitosa, de não respeitar sinais de fome e saciedade, e aí a gente tem o risco aumentado de obesidade e doenças na infância. Então, precisa tomar muito cuidado na escolha. Por isso que a orientação do profissional nutricionista nessa situação, para te direcionar o que seria melhor de acordo com a sua realidade, é super importante. Então, a gente tem essas 3 formas de oferecer, e nesses 3 caminhos, 1 ano, todos os bebês têm que estar comendo a comida na consistência da família, com adaptações para carne e para verdura. Entendi. E, por exemplo, como que eu sei, como que eu posso saber se a criança ela já está saciada? Legal. A gente vai observar, porque para cada criança é diferente, mas a gente tem alguns indicativos. A criança não abriu a boca, é sinal já que ela nem está com fome. Às vezes isso é um indicativo que precisa melhorar a rotina, mas muitas vezes isso é comum num bebê que está começando a introdução alimentar, que está ali com 6, 7 meses, porque ele ainda não entendeu que a comida vai matar a fome dele. Então precisa aguardar e conduzir de forma respeitosa. Então esse seria um. O bebê virou a cabeça, fechou a boca, começou a cuspir, começou a jogar os alimentos, faz sinal de para-brisa, é fazer isso aqui, ó, bebê que come no bandejão, eles fazem assim. Isso é um sinal que está satisfeito. Não é óbvio, mas muitos bebês fazem isso. Inclusive, a minha filha fazia muito isso, fazer esse sinalzinho assim. Então, eu já entendia que ela estava satisfeita. Muitas vezes, vomitar, porque o leite materno pode ser oferecido antes, durante e após as refeições, porque não interfere no apetite nem na absorção dos nutrientes. E como o espaço do estômago do bebê é muito É pequeno, pequeno. comeu, às vezes vai voltar ali um pouquinho, então isso é um sinal que estava satisfeito. Bebê que mastiga muito tempo e não engole, fica com aquela comida lá acumulada na bochecha, que a gente olha lá, isso é um sinal de saciedade. Deu algum desses sinais, a gente precisa entender que é hora de parar. E aí lembrar que não é importante a quantidade que esse bebê come, mais importante é a qualidade daquilo que a gente está oferecendo, que são os alimentos permitidos para a qualidade, comida de verdade, e aí respeitar esses sinais de saciedade, para a condução dessa alimentação de forma respeitosa, para que a criança não tenha traumas conforme ela vai crescendo. Ai, que bom. Nossa, legal, achei interessante esse da bandeja, faz assim, É, bem bonitinho. Ah, acho que você já respondeu isso aqui na hora que você estava falando, mas seria bom reforçar. Quando oferecer carne para o bebê?
Legal, Rafaela. Eu vou aproveitar para falar quais os grupos alimentares que a gente pode começar desde os 6 meses. Então, desde os seis Uhum. meses, a gente pode as frutas todas, não tem contraindicação, salvo carambola em caso de doença renal. Normalmente, a criança que tem doença renal, a gente já fica sabendo ao nascer, né? Já prevê ali no ultrassom, já tem alguma questão, então a gente já sabe. Então, salva a carambola para a doença renal, podem todas as frutas, inclusive morango e kiwi, que muitos pais têm medo por serem alimentos ácidos, mas hoje a gente sabe que não tem contraindicação, tá? Então, qualquer fruta, legumes, verduras, feijões, carnes, peixes, ovos, frutos do mar. Antigamente não podia, a gente daqui a pouco vai falar disso, que eu lembro que tem uma pergunta dos alergênicos. Cereais, raízes e tubérculos e a água, que também é um alimento. Então, esses grupos alimentares, o bebê ele já pode, desde de que inicia a introdução alimentar. Então, a gente pode oferecer separando nas refeições, né? Então, com 6 meses, a gente poderia iniciar com até 3 refeições no dia. Não é para todo mundo também, mas a gente tem essa recomendação de iniciar já com 3, mas pode ser semana por semana, porque como o leite é o principal alimento, é importante que a mãe entenda o volume que o bebê está aceitando, para que ela ajuste a rotina com calma, e aí ela pode iniciar a fruta, depois na semana seguinte o almoço, depois na outra semana a fruta da tarde, e para todos o jantar inicia com 7 meses, ou a partir da quarta semana, caso o seu bebê tenha iniciado a introdução alimentar depois, né? Então é importante a gente lembrar que sempre o jantar é a partir da quarta semana. Legal. Tá, deixa eu ver aqui. É. Ah, tá. Uma das perguntas é: se o bebê recusar ou fazer careta quando provar certos alimentos, devo retirar da alimentação dele? Não, tem que continuar oferecendo. Isso é preconceito nosso, né? A gente que às vezes acha que não gostou porque fez a careta, mas a careta nada mais é que uma sensação, é um processamento sensorial que vem na forma de uma expressão facial. Por que isso? O bebê tá ali com leite materno, a fórmula, que tem um sabor característico mais adocicado, e aí recebe um pedaço de abacaxi que estava ali mais azedinho, ele vai fazer uma careta. Muitas vezes o bebê continua comendo, e a gente E fala, faz acho um. que ele não Aham. gostou, acho que ele não gostou. A berinjela também tem essa particularidade de ser um pouco mais picante. Às vezes vai fazer careta e vai continuar comendo. E aí é como a gente falou, os amargos, os azedos, os picantes, a gente precisa ter um esforço maior em oferecer mais vezes, porque de 6 meses até um ano, né, que é essa primeira fase da introdução alimentar, lembrando que ela vai até 2 anos, é o momento que o bebê está mais aberto a conhecer esses novos sabores e a aprender mais. Aí, a partir de 1 ano até 2 anos, a gente tem uma outra fase de introdução alimentar que já muda um pouco a característica, que é a recusa alimentar. Então, se a gente não trabalha bem nesses primeiros 6 meses, pode ser que surjam desafios. Então, você oferecer uma escarola, uma berinjela, um jiló, é muito importante nesse período. Fez careta? A próxima vez pode diminuir a quantidade para não ter desperdício, mas não deixa de oferecer. Ah, entendi, viu, gente? É isso aí. Deixa eu ver o que mais. Ah, questão do volume da refeição da criança. Existe um volume ideal para esse começo, né? Porque também Não. tem muita mãe, que a gente estava falando Uhum. agora, você falou que a criança, quando ela não quer mais a refeição, ela recusar, mas às vezes será que porque tem mãe que muitas vezes eu tiro isso pela minha mãe, né? Ou Uhum. quando eu via minha madrasta, olhar, servia aquilo no prato para meus irmãos e achava que aquilo assim, ah, não, come mais, você comeu pouco. Mas Uhum. na percepção dela de adulta é pouco, mas numa criança é diferente, né? Sim. E a gente tem momentos e momentos, viu, Rafaela? Às vezes a gente tem um bebê que tem dente nascendo, que tá em salto de desenvolvimento, a mãe voltou a trabalhar, ou esse bebê tá em adaptação na creche, Uhum. ficou doente, tá com o intestino preso, tem uma afta ali na boca, tá com dor de garganta, então isso impacta na aceitação alimentar. Então eu sempre falo que é uma montanha-russa. Aproveita quando tá comendo bem, né, que são os dias de glória, porque os dias de luta virão. Quantidade não é o mais importante. A gente tem uma tabela de referência do Ministério da Saúde, mas, como eu falei, é referência, porque a gente precisa considerar a individualidade dessa criança, não existe certo e errado. Às vezes a gente vai ter bebês de idades iguais que vão comer quantidades diferentes. Quem que tá certo? Os dois. Se eles estiverem se desenvolvendo, crescendo, ativos, tá tudo certo.
A partir de 6 meses, quando inicia a introdução alimentar, ponto de partida seria de 2 a 3 colheres de sopa por refeição. Então, uma fruta lá, 2 a 3 colheres de sopa. O almoço com 5 grupos alimentares, tem que caber esses 5 grupos em 2 a 3 colheres de sopa. Então, é uma quantidade pequenininha, que é compatível com o estômago do bebê. Às vezes vai ser menos do que isso, às vezes vai ser mais. Por isso que a gente precisa fazer essa observação. Tá comendo tudo? Talvez eu precise aumentar essa quantidade de comida. Não tá comendo tudo? Eu vou lá e reduzo, porque para não ter desperdício e para não mexer com a nossa expectativa. Se a gente fosse almoçar agora e eu fizesse o seu prato e você fizesse o meu, talvez a gente não comeria. Às vezes uma podia ficar com fome, a outra podia achar que tem muito ali. Então é super importante a gente entender que quem faz o prato do bebê é a gente. Uma coisa que eu também oriento para trabalhar a expectativa com relação à quantidade é evitar pratos que sejam tipo cumbuca, prato de sopa, pratos fundos, porque a gente adulto tem a tendência natural de encher o prato, né? Sim, Aí o porque é bebê não mais come. fundo, é verdade. Exatamente. E aí esse volume fica muito grande. Tem muitos pratos de bebê também que eu observo, eles são extremamente grandes, né? Incompatível com a capacidade do bebê. Então é legal ter um prato pequeno, mas como eu sempre aposto no simples, se você tiver um pires de xícara, seria o ideal para começar, né? Porque quando a gente vai oferecer na colher, é a gente que vai segurar e é uma quantidade que a gente visivelmente vê que é compatível com aquele bebezinho tão pequeno ainda. E com 2 anos, que é o final da introdução alimentar, se você for ver que um bebê de 6 meses começa com 2 a 3 colheres, um bebê de 2 anos, o esperado é que ele coma 6 colheres de sopa. Então, não é uma quantidade que é, Muita, nossa, né? exorbitante. Não, é pequena. Então, não precisa se desesperar se o bebê comeu tudo ou não. Eu sempre falo que o importante não é raspar o prato, é ver o bebê comer feliz. Se ele estiver feliz, se a gente estiver conduzindo de forma respeitosa, quanto ele comeu não vai fazer diferença. Nossa, interessante, gente. Olha só, eu não tinha noção disso. Passada. Que é pouco, são pouquinhas colheres. Que mais? Hum. É uma frase que eu coloquei aqui. Não force ou substitua não force ou substitui os alimentos. Esta afirmação está certa ou errada? Tá certíssima, Rafaela. A gente não pode forçar o bebê pela questão da alimentação desrespeitosa. A gente está desrespeitando a autorregulação. O bebê ele sabe o quanto ele tem que comer. A gente confia isso na livre demanda na amamentação, né? Porque a gente não tem como saber o quanto o bebê mamou, mas a gente vê pelo desenvolvimento dele na avaliação com o pediatra, na avaliação com o nutricionista. Mas quando chega a hora da comida, a gente desrespeita. Então não precisa forçar. E também não precisa substituir os alimentos caso o bebê não coma. Por quê? O bebê, ele entende tudo por rotina, por previsibilidade, né? A gente fala muito isso na maternidade. Tem que fazer rotina de sono, rotina noturna para dar previsibilidade que o bebê vai dormir. Tem que ter rotina durante o dia para ter previsibilidade. Então vamos puxar isso para alimentação. O bebê ele não almoça, pegando aí um bebê de 1 ano que já está numa recusa alimentar. Ele não almoça. A mãe vai lá, prepara com amor e carinho um macarrão com ovinho que ele gosta mais, para que ele não fique sem comer, para ele não passar fome. Esse bebê ele entende que a próxima vez que ele não comer, ele vai ganhar um cardápio à disposição dele. Às vezes não é nem o macarrão e o ovo, às vezes a mãe vai lá e dá uma fórmula, né? Justamente porque ela se sente culpada, ela se sente julgada até pela sociedade, porque está incapaz de alimentar o filho dela naquele momento. Ela se sente mal, mas não precisa se sentir assim, porque a gente conduzindo a alimentação dessa forma, a gente vai gerar uma dificuldade alimentar cada vez mais. A gente diminui o repertório de alimentos, esse bebê ele passa a recusar um número maior de grupos alimentares e recusa de um grupo alimentar inteiro, por exemplo, esse bebê ele não come nenhuma verdura, não come nenhuma fruta, não come nenhum legume, é indicação de acompanhamento nutricional, porque cada grupo de alimentos, né, tem uma propriedade nutricional específica, tem um nutriente que esse bebê precisa para crescer e desenvolver. Então, por exemplo, um bebê que não come nenhum tipo de feijão, não come nenhum tipo de carne, a gente fica com sinal de alerta, porque provavelmente está faltando proteína e está faltando ferro. E é um grupo de risco até 2 anos. Então, a gente precisa ter muita atenção em não substituir. Também é muito
cultural, né? Antigamente, você não quer comer? Toma aqui um danoninho, né? Toma aqui um macarrão instantâneo, toma aqui uma lasanha, vai lá e faz uma lasanha. Mas a gente não precisa fazer dessa forma, porque senão esse bebê ele vai entender que isso é rotina e ele vai poder comer o que ele quiser na hora que ele quiser. É isso que acontecia, você falando isso, é bem isso que acontecia com esse meu irmão, que é mais seletivo. Ele não queria comer, aí ele já sabia, então, na cabeça dele, que depois do Uhum, almoço, como minha madrasta ficava preocupada, ela ia acabar oferecendo para ele uma bolacha, alguma uhum, coisa que ele gostava. Justamente uhum. por isso, pela culpa. Então, você falando isso, fica vindo aqui na minha cabeça, na memória, assim, as coisas. Eu Uhum. falo, nossa, pior, é verdade. Bom, próxima pergunta. É importante continuar ofertando leite materno mesmo depois da introdução alimentar? Por quê? Sim, muitíssimo, Rafaela. Saiu uma recomendação recente, né, do Forno da Organização Mundial de Saúde, final agora de 2023, falando da importância do aleitamento materno. A gente sabe que a amamentação precisa ser exclusiva até os 6 meses, em livre demanda, né? E a gente pode ter uma amamentação continuada até 2 anos ou mais. Por Uhum. que que o leite ele é tão importante? Primeiro que no primeiro ano de vida do bebê, ele é o principal alimento, não é a comida mesmo após a introdução alimentar. Segundo, porque mesmo a partir de 1 ano, ainda vai ter nutrientes em biodisponibilidade que vão auxiliar o bebê, principalmente nessas fases que o bebê não está comendo muito bem. Para você ter uma noção, até 2 anos, o leite materno ele fornece 95% da vitamina C. Muitas vezes eu pego criança que vem com suplementação de vitamina C para imunidade e não precisa. Isso é dinheiro que está sendo jogado fora, porque já tem no leite materno, não precisaria. Tem 1/3 de proteína de alto valor biológico, tem acho que 1/3, se eu não me engano, de necessidade de vitamina A. Então, vai ter tudo isso e vai ter também fator imunológico, porque o leite materno ele tem células que vão ajudar a combater doenças e tem também pré e probiótico, que ajudam na saúde do intestino. Por isso que é importante mantê-lo, mesmo para quem consegue, tá? Eu também sou muito, olho sempre para a individualidade de cada um, isso aqui é uma orientação geral, mas cada mãe sabe o momento que, para si, quando vai começar a conduzir o desmame. Às vezes não é uma escolha da mãe, às vezes é, a gente respeita, mas para quem consegue manter até 2 anos ou mais, é uma grande conquista, que é a finalização dos 1.000 dias de vida com chave de ouro, que eu brinco com as minhas clientes, né? Tem cliente que eu acompanho da gestação até os 2 anos e a gente consegue cuidar da alimentação na gestação, cuidar da amamentação, da introdução alimentar, e quando essa mãe consegue amamentar até os 2 anos, a gente comemora os 1.000 dias de vida, porque é muito impacto, como você falou, saúde do intestino, saúde da criança para a vida toda até a vida adulta e nas próximas 3 gerações. Então, não é pouca coisa cuidar da alimentação nessa fase. É a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos e é um primeiro cuidado, um primeiro ato de amor, quando a gente resolve cuidar dessa fase. Até a primeira infância, a gente ainda tem oportunidade, até pensando na questão do intestino, né, que está se desenvolvendo até essa idade, a microbiota intestinal, mas quem cuida até a primeira infância tem resultados incríveis, assim, duradouros. Eu estou pegando clientes assim que eu atendo já há quase 4, 5 anos, que a criança continua comendo e por escolha dela já, não é mais por escolha dos pais. Então, é muito bonito de ver isso. Então, é sim super importante manter a amamentação até os 2 anos. É, gente, olha, vocês não têm noção. Quando eu paro e penso que eu comparo eu, a minha irmã e o meu marido, eu falo, não, gente, porque as pessoas não têm noção do quanto o leite materno é importante. Uhum, E assim, mais uma coisa que eu queria falar aqui também, Raquel, é que assim, eu já ouvi coisas absurdas assim de mulheres, né? Porque existem mulheres que, infelizmente, elas querem ter, como que eu posso falar? O título de mãe, uhum, tá? Mas elas muitas vezes não querem fazer o papel de mãe. Por que que eu tô falando isso? Porque eu já ouvi mulheres dizer assim, para que amamentar? Entendeu? Tem fórmula. Seu peito vai cair, entendeu? A pessoa, ela não tem noção do impacto, mais uma vez eu vou falar, do impacto que isso tem na vida dessa criança, para o resto da vida dessa criança.
As pessoas, elas sim, existem pessoas que não têm noção mesmo, que são leigas no assunto. A gente aqui é nutricionista, eu também estou aprendendo com a Raquel, mas existem mães que elas realmente não querem, Uhum, não fazem questão, porque a maior preocupação delas é mais estética do que realmente pensar na saúde dessa criança, né? Então, assim, quando eu ouvi isso, eu fiquei em choque, de verdade. Optar, não foi uma opção assim, eu não amamentei porque, sei lá, o meu peito, o leite empedrou, sabe? Uma coisa assim. Não, é porque simplesmente uma questão estética e, eu posso dar fórmula. E não pensa na consequência que isso vai gerar para essa criança no futuro, né? E é como a Raquel sim. falou, o leite tem tudo. Tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, tem a água que a criança precisa, tem os probióticos, né? Que vão, Uhum. que são micro-organismos que vão nascer lá no seu intestino, se desenvolver no seu intestino e proteger o seu intestino de invasores, né? Você tem células de defesa que serão transferidas a partir do leite materno para o seu filho. Então, isso vai evitar o desenvolvimento de muitas doenças, né? Uhum. Gatilhos ou coisas assim, você, que nem eu, dei o exemplo, eu e meu marido, da gente comer a mesma coisa e ele foi lá, teve uma diarreia, fez lá o cocô dele, depois ficou pleno. Ficou meio assim, fiquei meio, tô meio mole, tô meio, né, tal. Mas depois se recupera rápido. E eu comi a mesma coisa, eu também ter diarreia, ir no banheiro e ficar muito mal por dias. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber que isso é uma questão muito séria, essa coisa, não é? O leite materno não é assim, nasceu neném, e eu vou só dar o leite. Não, o leite materno ele é muito mais que isso, é algo muito sério. E a introdução alimentar também é muito importante. Por quê? Porque isso vai refletir lá na frente. E também, né, se você tem uma preocupação em cuidar da alimentação do seu filho, o que você vai economizar de medicamento? Porque se essa criança ela come bem, se ela foi amamentada corretamente, ela vai ter menos chances de desenvolver o quê? Doenças, alergias, que seja. Então, isso vai fazer com que você gaste menos. Eu penso nessa lógica. Sim, Não que é é? muito difícil, Rafaela, a gente pensar a longo prazo. A maior parte dos pais realmente não tem essa informação. A gente tem uma bolha assim que já sabe da importância da alimentação, que busca isso até para si, então, como estilo de vida. Uhum. Mas o que eu percebo é que assim, não tá doendo naquele momento, não é uma prioridade, né? Deixa Sim. para depois. E o que eu percebo assim, que hoje a gente está num movimento de maternidade, linhas diferentes, mas assim, num geral percebo que a gente acaba valorizando mais as coisas materiais e não pensa a longo prazo nessa questão de saúde, porque a gente já sabe, a gente tem um prêmio Nobel que é relativo a esses 1.000 dias de vida de economia, tá, gente? Que os países que mais investem nesse período são países que as crianças são adultos com sucesso econômico, financeiro, que têm saúde. Então, a gente sabe do impacto disso nos países em desenvolvimento. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma cultura que é mais corretiva do que preventiva. Então, Uhum. se a gente cuida de todo esse trecho, a gente tem uma criança que não vai precisar, além dos medicamentos, não vai precisar de terapia, não vai precisar de fono, não vai precisar de TO, vai ter um bom desempenho escolar, que é uma preocupação das mães, né? Quero que o meu filho vá bem na escola. Criança que está bem alimentada, ela vai ter energia para conseguir estudar, para se concentrar, para brincar, para pular. E também a questão da imunidade, né? Daqui a pouco está chegando aí outono e inverno, as mães querem uma coisa milagrosa para que a criança não fique doente. Mas a coisa milagrosa que poderia ter sido trabalhada já foi, que a melhor oportunidade é esse período dos 1.000 dias. Então, se você quer, dá para corrigir? Com certeza dá. Mas o melhor momento para cuidar da imunidade é nesses 1.000 dias de vida e até os 5 anos, que é o momento que a microbiota, que a gente esquece, né, que o intestino é o maior tecido imune que a gente tem, né, tem as células Gauss, e aí a gente não cuidou do que entrou, né, no intestino, e aí a gente perdeu a oportunidade. Então, é um investimento que é para a vida toda e que realmente vai gerar economia. Só que como as pessoas não veem num curto prazo, às Sim. vezes elas optam por não ir por esse caminho. Às vezes eu fico muito indignada, mas enfim, É, eu quis expor isso porque realmente, quando eu ouvi isso, eu fiquei em choque, sabe? Eu fiquei realmente muito em choque quando eu vi.
uma mãe dizer isso, assim, preocupada mais com o fator estético, né, do corpo dela. Porque o nosso corpo vai mudar, né, gente? Se você Vai, quer muda muito. engravidar, tem jeito, né? Isso acontece. Tem que estar preparada para isso também. Bom, deixa eu ver, próxima pergunta. Quais são os alimentos que devem ser evitados até os 2 primeiros anos de vida? Vamos lá, Rafaela. A gente tem alguns alimentos que a gente não vai oferecer. Alguns deles vão ser liberados conforme a idade, mas eu vou falar até 1 ano, porque tem alguns alimentos que a gente tem algum contexto aí, tá? Até 1 ano a gente não pode oferecer leite derivados, tá? Pães, bolachas, biscoitos. Então, aquela famosa bolachinha que a avó dava para ajudar a coçar o dente, não precisa nem bolacha de arroz, nem bolacha de polvilho. O polvilho, inclusive, é muito perigoso, porque a maior parte deles tem gordura trans, então precisa tomar muito cuidado para não oferecer esses alimentos, tá? E suco também não pode até 1 ano. A gente teve uma recomendação contraditória da OMS ano passado, que derrubou o suco, né, de volta ali a partir dos 6 meses de vida, mas eu continuo recomendando a partir de 1 ano, por conta de uma recomendação, inclusive, que é dos Estados Unidos, que é da Associação Americana de Pediatria, porque a gente não tem benefício em oferecer suco antes de 1 ano, a gente tem alguns prejuízos, inclusive. Então, eu vou por essa recomendação até os 2 anos, e alguns alimentos são mais do que 2 anos, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Até 2 anos, a gente não vai oferecer doces e açúcar, não vai oferecer ultraprocessados, e não precisa mesmo após os 2 anos, tá, gente? Não existe uma necessidade de introduzir, a gente não precisa comemorar o aniversário da criança, ó, tô aqui um hambúrguer, tô aqui uma batata. Não é assim que acontece, tá? A gente precisa trabalhar essa educação nutricional. E aí tem alguns que a gente não vai oferecer. Falei todo, mel também não pode até 2 anos, e 4 e 5 anos. Até os 4 a gente não oferece pipoca. Não é pela questão nutricional, quando é aquela feita em casa, tá? É pelo alto risco de engasgo. Então, a Ah, pipoca a gente não vai oferecer até os 4 anos, e alimentos crus e mal passados. Aqui no Brasil, a gente tem a recomendação poderia a partir dos 2 anos, mas eu também sempre vou pela idade mais alta, porque eu considero mais seguro, então eu uso a recomendação do USDA, que fala que alimentos crus mal passados, como leite tirado direto da vaca, sushi, né, sashimi, essas coisas de comida japonesa, a carne de churrasco mal passada, açaí e caldo de cana não pasteurizados, esses têm risco de intoxicação alimentar, justamente porque o sistema imunológico dessa criança está em desenvolvimento até os 5 anos. Então, ela pode desenvolver uma desidratação e ter uma consequência mais grave da intoxicação alimentar. Por isso, eu recomendo não oferecer. Também tem uma recomendação que vai completar 2 anos, que é a do café. E agora está contraindicado até 12 anos. Então, cafeína para criança não combina. É uma droga lícita, a gente já sabe, e tem um prejuízo enorme para neurodesenvolvimento. Inclusive, teve um estudo dos Estados Unidos que perceberam que muitas crianças jovens, né, pequenas, estavam com taquicardia devido ao alto consumo de café. Então, precisa não, tomar muito cuidado, e café diminui a absorção de cálcio e de sim. ferro, então, é super importante a gente não oferecer, porque a criança ela vai precisar de cálcio para a saúde óssea, né? Tá em crescimento pleno, principalmente ali na fase da pré-adolescência, estirão, né? Então, precisa tomar cuidado. E o ferro por risco de anemia ferropriva. Entendi. Nossa, agora você falou esse negócio do sushi, eu lembrei desse que eu tinha te contado do menino que eu vi com os pais no sushi, mas ele já era grandinho, ele não era criancinha. Uhum. Mas, por exemplo, os pais vão no sushi comer e levam uma criança pequena. Ele poderia comer, mas teria que ser grelhado, então, esse Teria que salmão. ser os grelhados. Hoje já Uhum. existem opções também que são vegetarianas, né? Coloca lá uma manga, alguma outra coisa. E Ah, também legal. tem que lembrar outro detalhe, né, Rafaela? Porque assim, a comida japonesa aqui no Brasil, ela tá muito abrasileirada, né? Eles colocam lá o cream cheese, não sei se é ideal, porque acho que não combina, precisa tomar muito cuidado com a questão de higiene do local também. Tem Uhum. o kanikama, que é ultraprocessado e tem açúcar, tem corante. Corante, apesar de não estar dentro dos alimentos lá com potencial alergênico, tem alto risco de alergia, então é uma coisa que a gente precisa ficar meio alerta. E fora a quantidade de shoyu que é utilizada, muito Sim, sódio muito e sódio. glutamato monossódico. Uhum. Então, precisa avaliar como essa família consome a comida japonesa
E se elas querem isso para a criança, mesmo após os 5 anos, a gente precisa tomar esse cuidado, porque o glutamato monossódico, ele é realçador de sabor, e se essa criança tem uma dificuldade alimentar, pode também virar uma questão mais para frente. Entendi. Vamos ver, próxima pergunta. É, Alimentos alergênicos. Posso oferecer neste começo de introdução alimentar leite de vaca, soja, ovo, trigo, peixes e frutos do mar? Legal, Rafaela. Essa pergunta eu acho que ela é fundamental, ela é muito importante. Eu sempre gosto de orientar as mães que eu atendo o seguinte: a gente tem um grupo de 10 alimentos que causam 90% das alergias alimentares, mas outros alimentos também podem causar alergia. Então, a gente precisa fazer um diário alimentar. Todo mundo que vai oferecer a comida para esse bebê nesse comecinho de introdução alimentar precisa estar ciente de onde isso está, de como acessar, porque numa emergência a gente precisa saber esse histórico do que foi oferecido nos pelo menos últimos 3 dias, no caso de uma reação tardia. Esse é um ponto. Banana, que é oferecida aqui muitas vezes no Brasil, né, como primeiro alimento da introdução alimentar, ela tem alto risco de alergia, que é o síndrome látex fruta. Ela tem uma proteína que é similar ao látex, e todos os alimentos que têm essa proteína, eles têm alto risco de alergia, fazem parte dele. Orégano, melão, kiwi, então, a gente precisa tomar muito cuidado de anotar tudo, inclusive os temperos que a gente utiliza, por conta de outras alergias recorrentes. Mas, referente a esses alimentos, esses 10 alimentos, a gente tem uma exceção que é o leite de vaca e derivados. A gente tem uma recomendação aqui no Brasil, que é da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que é da ASBAI, que fala que o leite e derivados é o único desse grupo alimentar que não tem benefícios da oferta antes de 1 ano, tá? Quem reforça isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Já o Ministério da Saúde, ele fala que poderia ser oferecido a partir de 6 meses, em pequenas quantidades, em preparações para a família. E a OMS também reforçou isso agora, né? Também poderia em pequenas quantidades. Só que a OMS e o MS, né, o Ministério da Saúde, eles tentam ser mais abrangentes com as realidades das famílias e facilitar o Entendi. preparo dessa comida, mas não tem benefícios. Então, eu sempre vou por essa idade de 1 ano, por acreditar que realmente não existem benefícios, tá? Dessa oferta. Os outros alimentos, camarão, né, que está ali no grupo dos frutos do mar, né, que é o mais comum de consumir, mas poderia ali ser uma lagosta, um caranguejo, peixes, ovos, carne suína, soja, gergelim, trigo, que vai estar representado pelo macarrão com poucos ingredientes, amendoim, oleaginosas, né, que são as castanhas. A gente já pode oferecer entre 6 a 9 meses, que é a tal da janela imunológica. O que é isso? É o melhor momento para a gente oferecer esses alimentos, justamente como oportunidade para reduzir o risco de alergia, tá? A gente pode oferecer nesse momento. Só que não dá para oferecer todos de uma vez, por isso que precisa ter uma orientação da nutricionista Ah, de entendi. como oferecer e dar oferta segura para cada um desses alimentos. Precisa oferecer todos? Não. A família vai oferecer aquilo que faz parte da rotina alimentar dela, não precisa sair que nem maluco dando tudo para a criança, não é esse o objetivo. Se você nunca comeu soja, você não tem por que dar para a criança se ela nunca mais vai ver esse alimento. Mas a gente também precisa pensar a longo prazo. Vou dar um exemplo. Camarão, que a gente às vezes vai para a praia, gosta ali de petiscar, é uma coisa que a família faz com constância. Então, pode não ter na rotina diária dessa família, mas é importante oferecer agora de 6 a 9 meses para reduzir o risco de alergia. Raquel, não consegui oferecer nesses 3 meses, né? Dos 6 aos 9 meses. Ainda tem oportunidade, tem um resquício de janela imunológica dos 9 até os 12 meses. A partir dos 12 meses, esse risco de alergia já é aumentado, tá? Então, sempre que eu falo assim, quer oferecer, já oferece logo nesse primeiro momento, com segurança, e não esquecer de fazer o diário alimentar, lembrando que outros alimentos também podem causar alergia. Entendi. Porque daí também seria assim, oferecer aos poucos, porque se tiver alguma reação à criança, essa mãe, ela vai saber provavelmente de qual alimento que foi, a partir de qual alimento. Ó, eu ofereci tal coisa. É isso, né? Sim, exatamente. A gente vai avaliando quais os alimentos, às vezes vai precisar, quando a criança tem alguma reação, né?
Lembrando que os sintomas para reação, além de diarreia, de pele, às vezes pode vir em forma de sintoma respiratório, né? Que às vezes dá uma mascarada ali, porque a criança já vai para a creche, já está com alguma outra contato com alguma outra criança, às vezes dá uma mascarada. Então, às vezes, precisa da avaliação conjunta do alergista e do gastropediatra, para a gente entender. E aí, por exemplo, deu positivo para alergia. Vou pegar um exemplo: ovo. São esses profissionais em conjunto que vão decidir como é que vai ser essa reintrodução, quando que vai ser feito, a gente faz um planejamento de quando esse alimento vai ser reinserido para testar novamente. Entendi. Tá, vamos lá, já está quase acabando. E a suplementação de ferro? É mesmo necessário mesmo se o bebê come bem, se alimenta bem? Rafaela, isso também é super importante, porque como tem muitos bebês que têm histórico de intestino preso, muitas mães vêm com esse receio de, eu não vou dar o ferro porque vai prender, ou não quero dar o ferro porque ele come bem, simplesmente por não querer. A suplementação de ferro ainda é muito importante no Brasil. A gente tem alta incidência ainda de anemia ferropriva, principalmente nos primeiros 2 anos de vida. Então, é um protocolo que tem avaliação individualizada e a gente tem os fatores de riscos que vão ser considerados para essa suplementação de ferro. Então, o que a gente considera? Considera se essa mãe, como é que foi a alimentação dela na gestação, se ela foi suplementada, acompanhamento do pré-natal, qual foi a via de parto, se teve clampeamento, corte tardio do cordão umbilical, né, que ele segura ali uma reserva de ferro, então cortar o cordão, quando ele para de pulsar tardiamente, ele garante uma reserva de ferro até os primeiros 6 meses do bebê, que seria quando começa a introdução alimentar. Se essa mãe amamentou, se ela utilizou fórmula, então, e a introdução alimentar também. Então, a gente precisa avaliar todo esse histórico, tudo isso tem que ser avaliado para a gente decidir quando vai iniciar essa suplementação de ferro. Inclusive, os bebês que nascem prematuros, eles vão ter que iniciar um pouco antes, com uma dosagem um pouquinho maior, porque eles têm um aumento de risco para a anemia ferropriva. Então, tem bebês que vão iniciar logo que nascem, né, ali no primeiro mês de vida, tem alguns bebês que vão iniciar com 3 meses, e tem bebês que vão iniciar até os 6 meses. Então, a gente vai ter que avaliar todo esse histórico, é individualizado. Precisa também pensar no tipo de ferro, dependendo do histórico do intestino, para não dar um ferro que prende mais, ou que não vai ser tão bem absorvido, ou não vai ser bem tolerado por esse bebê. E tem que oferecer até os 2 anos, tá? Após essa idade dos 2 anos, com avaliação em exame e de acordo com a alimentação da criança. Por isso que é tão importante cuidar desse momento, porque a anemia a gente sabe que aliás, inclusive o ferro, né? Eu não vou nem falar da anemia, o ferro como um todo, ele está super ligado com neurodesenvolvimento, com disposição dessa criança para brincar, e também imunidade, tá? E sono, que é um desespero das mães, muitas vezes que a criança não dorme, muitas vezes pode estar ligado aí com uma possível deficiência de ferro. Então, é importantíssimo para o desenvolvimento dessa criança ter esse ferro garantido minimamente até os 2 anos de idade, com a dosagem correta, que é importante todo mundo saber, não é uma gota por quilo de peso, a gente tem a concentração de ferros diferentes, então não tome essa suplementação, não faça sozinha, isso aí é o profissional que tem que avaliar, pediatra ou nutricionista. Entendi. Tá. E acabou. Agora a última pergunta já acabou. Uhum. Agora a última pergunta é: o que você diria para as futuras nutricionistas e para quem está pensando em fazer o curso de nutrição? Rafaela, é muito legal essa pergunta, né? Porque acho que eu queria ter escutado mais sobre quem estava já na prática, né? Tivesse ouvido algum conselho assim legal. Primeira coisa que eu acho que precisa pensar é experimente as áreas para ver o que você gosta, se aventure. Eu trabalhei muito tempo em hospital, trabalhei também com residencial de idosos. Depois que eu fui para nutrição materna e infantil, então acho que você tem que fazer, tem que testar mesmo para ver se é aquilo que você gosta, se é aquilo que faz os seus olhos brilharem. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, fica mais fácil. A gente tem muitos desafios na nossa profissão, muitas alegrias também, mas facilita quando a gente se identifica com aquela área. Então, justamente para que você saiba o que você quer fazer, vai testando, vai para a saúde da mulher, vai para a esportiva, vai para a UAN, vai fazer saúde pública, mas faz um pouquinho de tudo. Os estágios são uma ótima oportunidade para isso também, até para a gente entender um pouco o que a gente gosta.
Sim. E não pare de estudar, acho que esse é um ponto importante, que quem decidir ir para nutrição vai ter que estudar para sempre, até por conta das reportagens que saem. Hoje a gente tem muita informação no Sim. Instagram também, no Ruim, exatamente. Tem influencer digital falando de alimentação. Então, se prepare para falar, porque esse poder tem que ser nosso, esse empoderamento tem que ser nosso, é a nossa autoridade. Se elas falam e conseguem meio que converter as pessoas, por que que a gente também não consegue? Então, nesse momento, a gente também tem que ser um pouco influencer digital, tem que pegar esse aspecto delas para fazer o bem. E uma coisa que eu acho que é fundamental é seja empreendedora, não fique só na área de nutrição. Vai entender um pouco de marketing, vai entender um pouco de vendas, porque querendo ou não, a gente vende a nossa consulta, só que na faculdade a gente não vê isso. A E gente não aí aprende. a gente não aprende, e aí a gente termina, às vezes a gente quer ir para consultório, mas vai acabar indo para o CLT, acaba fazendo uma coisa que não gosta, por não acreditar, mas é super possível viver de consultório, desde que você se prepare para isso, né? A gente tem uma gama imensa hoje de cursos que oferecem esse passo a passo para que a gente saia preparado para atender. E eu, por exemplo, atendo 100% online da minha casa. Como eu sou mãe, para mim isso é muito importante. Eu atendo, às vezes, eu estou viajando, estou de outro país, já aconteceu de atender de outro país, e estou atendendo uma mãe que às vezes está em outra cidade, outro estado, outro país, e isso é muito legal, porque você tem uma liberdade geográfica, permite você ter qualidade de vida. Então, quem quer ir para consultório, vá além da nutrição, porque é fundamental. Adorei que você falou, arrasou, porque eu gosto sempre de perguntar isso no final para quem eu entrevisto, porque sempre também comenta sobre isso. Inclusive, no último vídeo que eu fiz com o meu amigo que é educador físico, ele fala sobre isso também, né? Dessa questão que hoje tudo é online, da questão de muitos influencers digitais. E eu tinha dito para ele que é mais ou menos isso que você falou. Se a pessoa que é influencer digital, que não tem formação acadêmica, a pessoa tá botando a cara no sol, mó cara de pau falando sobre emagrecimento, outros assuntos, por que não a gente que é profissional, que é formado, Uhum. tem medo, tem receio, tem insegurança de falar na rede social? Entende? Então, eu Exatamente. super concordo com você. E sim, tem muitos profissionais, às vezes, que estão descontentes trabalhando de CLT, porque acham que é impossível ser Uhum. autônomo, né? Ser o seu próprio patrão. É claro Uhum. que tem o ônus e o bônus, né? Tem. Porque como você é sua própria patroa, você também tem as contas. Então você sempre, Tem. por mais que você tenha essa liberdade, geográfica de viajar e atender online, mas você também tem que pensar, putz, tem minhas contas. Então também tem esse outro lado. Mas é algo que hoje a gente tem liberdade de fazer que alguns anos atrás, não faz muitos anos atrás, a gente não conseguia. Então, isso é sensacional, né? Você pode estar com a sua filha e atendendo na sua casa pelo computador, coisa que antes não dava. Às vezes tinha que parar de Exa- trabalhar para ficar só em casa. Então, isso deu muito mais possibilidade para a gente. E sim, você está certo, eu super concordo, adorei com o que você disse. Uhum. Você empreender, você fazer o seu marketing digital. A gente não aprende isso na faculdade, e não só no Nada. nosso curso, tá? Eu vejo até meu marido é advogado, e os outros cursos também não ensinam isso. Então, o meu Sim. marido, ele trabalha 100%, praticamente 100% remoto como advogado, e tem muitos colegas de profissão dele que não conseguem, tipo assim, raciocinar como. Ele fala, gente, mas hoje tudo é tão digital. Eu entro no tribunal, faço protocolo, eu tenho um sistema que eu converso com as minhas estagiárias, entendeu? Cada uma tá numa cidade. Tenho meus parceiros advogados. Então, assim, hoje é possível. E Super é possível. isso, gente, é isso. Então, a gente está no mundo digital mesmo, tem que explorar, tem que fazer o nosso marketing e não ter vergonha, né? E é É isso. Nossa, verdade. adorei essa entrevista maravilhosa. Ai, que adorei, Rafaela. Precisando, estou super à disposição. Se quiser falar de outros assuntos, se surgir aí alguma Sim, dúvida, com estou super à disposição certeza. de todo mundo. Com certeza, eu adorei. Você falou super bem mesmo. Eu tô Ah, chocada porque tinha obrigada. coisa que eu não sabia. Aham. E agora com você, assim, tô passada.
passada mesmo. Isso também é legal de falar, porque a gente, hoje a nutrição ela tá bem segmentada, né? Então eu também não sei muita coisa de nutrição esportiva, de saúde da mulher, então a gente aprende umas com Uhum. as outras, e daí é importante de buscar o profissional daquele nicho específico, que ele vai se atualizar melhor daquela área para poder prestar um melhor atendimento, né? E porque o povo acha que nutrição Atende tudo. é igual direito, é igual meu marido que é advogado, acha que sabe. Meu marido também, todo mundo pergunta coisa para ele de previdenciário, de trabalhista, de não sei o que, disso e daquilo. E são áreas de atuação como a medicina, que tem o Uhum, ginecologista, tem o endócrino, que tem o otorrinolaringologista, que tem o cirurgião plástico, até o cirurgião plástico tem as áreas dentro da uhum. cirurgia plástica que o cirurgião atua mais, né? E a nutrição é a mesma coisa. Então, a galera coloca a gente tudo dentro de uma caixinha e acha que a gente Sim, sabe tudo. E a gente não sabe, gente. Porque não mesmo. nutrição, eu sou apaixonada pelo curso de nutrição. Eu tenho até uma amiga, ela é médica, e eu lembro quando eu estava me formando, eu lembro que eu ficava muito indignada com algumas coisas que eu via durante o meu estágio, né? E aí ela falava assim para mim, Rafa, quando eu vejo você falar de nutrição, seu olho brilha. Uhum, Porque a gente conversava muitas coisas. E ela, futura médica na época, né, tava fazendo residência, eu também falava para ela que quando eu via ela falando sobre medicina, o olhinho dela brilhava. Então, é justamente isso que você falou, o olho tem que brilhar mesmo, você ir testando. uhum. Por isso que é importante durante a faculdade, até a gente se dispor, se você pode fazer voluntário, trabalho voluntário. Pode, É, super se você pode. tem Acho um super período legal. livre, se você não precisa trabalhar, né? Não tem vergonha, gente. Vai lá e fala: olha, eu sou estudante, eu queria saber se vocês podem deixar eu fazer um trabalho voluntário aqui, um estágio voluntário, que seja uma vez na semana, que seja num final de semana. Eu já conheci estudante de nutrição que faz voluntário todo sábado de manhã. Mas por quê? Porque você aprende. A gente não vê Exatamente. tudo na faculdade, tem coisas que a gente não vê, e tem coisas que a gente aprende na prática, e quando você vai ter a matéria na faculdade, você fala, nossa, Mais eu tô fácil. vendo isso, eu tô fazendo isso lá no meu estágio, no meu trabalho voluntário, então fica mais fácil de você entender e visualizar, né, a situação. Eu Sim, acho sim. sensacional. Mas é isso, Raquel. Nossa, eu falo pra caramba. Minha filha, se deixar eu falo até amanhã. Mas é isso. Obrigada por você ter aceitado Obrigada a você o pelo convite. convite. Deixa eu falar, para a galera te seguir, você tem Instagram, vou deixar aqui para o pessoal te seguir pelo Instagram. Você também tem alguma outra rede social? Instagram, tá? Né? Eu foco mais nele. Tem o Facebook, que é igual, mas é o mesmo conteúdo que está lá no Facebook, é o mesmo do Instagram. O Instagram eu sei que é mais utilizado, então pode seguir por qualquer um dos dois, que é o @Nutri Raquel Vilaca, né? O Raquel com CH de Rachel. O Aham. Vilaca vai sem o C cedilha nesse caso, mas vai ser um prazer tirar as dúvidas. Se alguém ficou com alguma dúvida, eu super fico à disposição. Se quiser mandar direct, quiser deixar no comentário. Estou super à disposição para esclarecer as dúvidas. Tá, então, e atendimento online, qualquer lugar do planeta Terra. Qualquer lugar, eu já tenho. A última vez que eu contei, eu tinha atendido por volta de 20 países, Ai, então que atendo o chique. Brasil e mundo. Adoro atender tanto outros estados do Brasil, porque a alimentação já é Já regional, vai mudando, né? é muito diferente, então eu aprendo muito com esses atendimentos. E para as mães expatriadas, é especialmente importante, porque muitas vezes eu vou ser a rede de apoio nessa parte, porque não vão poder contar com avós, com babá, o daycare é diferente nos outros países, o sistema de saúde é É diferente. Então, diferente. é muito bom poder contar com uma profissional que vai apoiar o meu foco até do atendimento, pós-consulta, pensando em mães, né? Mãe precisa de apoio, precisa se sentir segura. Eu foco muito nisso para que tenha o melhor atendimento possível e para que essa mãe fique tranquila, não seja uma preocupação a mais. Então, eu presto todo esse suporte diferenciado para as mães com muito acolhimento, sem julgamentos, mas também sempre oferecendo informação atualizada, de qualidade, para que essa mãe consiga fazer as escolhas com consciência. Então é isso.
Fica aí, não desliga, tá? Eu vou só despedir. Pode deixar. Gente, obrigada por vocês assistirem até aqui o vídeo. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, compartilha também. E se vocês quiserem se inscrever no canal, fica à vontade, vocês vão ser muito bem-vindos. Acione o sininho para quando sair mais vídeos, vocês receberem antecipadamente a notificação desse vídeo, tá bom? E é isso. Beijo para vocês e até mais. Até mais.